Caros fiéis, nesta festa tão importante de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós os obrigamos a tratar não da nossa padroeira, e sim do país patrocinado pela sua intercessão, o Brasil. Nós os obrigamos a tratar do Brasil, porque no momento em que o país mais necessita das nossas orações, nós temos rezado tão pouco e, sobretudo, tão mal, para a nossa vergonha. Temos rezado pouco, caros fiéis. Temos rezado pouco e rezado mal, porque há muitas distrações, há muitas ilusões impedindo o progresso da nossa vida interior e, quem sabe, conduzindo a nossa alma ao precipício, ao rompimento da amizade com Deus pelo pecado mortal, e tudo isso por causa de paixões desordenadas, por causa de um zelo desordenado pelo bem da nação. Na verdade, caros fiéis, nós não podemos praticar uma virtude em detrimento da outra, porque as virtudes não se combatem, não se excluem uma à outra. Assim como a nossa mão não combate o nosso pé e tampouco o nosso coração. Portanto, assim como há uma harmonia, uma colaboração entre os membros e os órgãos do nosso corpo, do mesmo modo, deve haver uma harmonia, uma ordem entre as virtudes, para que elas formem no seu conjunto uma verdadeira escada que nos conduz à união com Deus. E nesse sentido, caros fiéis, há uma virtude que é a mais excelente, a mais nobre, a rainha das virtudes, que é a caridade. A caridade é aquela virtude pela qual nós amamos a Deus com um amor sobrenatural. Então, sendo a virtude mais excelente, a virtude mais nobre, todas as demais virtudes do nosso organismo espiritual devem trabalhar, devem agir subordinadas aos interesses da caridade. Porque, do contrário, nada do que fizermos terá valor diante de Deus. Como diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios: se não tiver caridade, não sou nada. Isso quer dizer, caros fiéis, que todo o trabalho do demônio consiste em fazer de tudo para que percamos a caridade. Porque sem caridade não podemos amar a Deus com amor sobrenatural. E sem caridade, as nossas boas obras não têm valor sobrenatural. Todavia, o demônio sabe que algumas almas estão decididas a não abandonar a vida espiritual, aconteça o que acontecer. Algumas almas estão decididas a sempre retornar ao estado de graça e à vida de oração, ainda que haja quedas durante o combate espiritual. Em outras palavras, o demônio sabe que algumas almas nunca serão suas, porque elas sempre pertencerão a nosso Senhor. Apesar dos seus pecados e das suas fraquezas, elas serão sempre ovelhas do seu redil. Portanto, com essas almas, a estratégia do demônio será outra, porque quando o demônio não consegue escravizar uma alma numa vida de pecado, de esquecimento de Deus, então ele se contenta em fazer de tudo para que ela não progrida na graça, para que ela não progrida nas virtudes.
especialmente a caridade. Tamanho é o ódio do demônio, tamanha é a sua inveja da graça e da caridade em nossas almas, que para ele já é uma vitória, já é um triunfo que algumas almas rezem menos, combatam menos e pratiquem menos a caridade. Ou seja, quando ele não consegue impedir que uma alma seja santa, ele faz de tudo para que, pelo menos, ela seja menos santa. Sendo assim, caros fiéis, agora devemos fazer um exame de consciência e ponderar se, porventura, nós não nos perdemos numa verdadeira cruzada virtual de patriotismo que, em última instância, serviu apenas para roubar silenciosamente o nosso tempo de oração, de leitura espiritual e, sobretudo, o exercício da caridade. A começar pela caridade para com os inimigos da Igreja, porque a caridade deve se estender mesmo aos inimigos. No entanto, é muito provável, caros fiéis, que nós nos perdemos em muitas distrações inúteis durante esses últimos meses, assim como nós somos iludidos por um falso patriotismo que pretende salvar a pátria sob o preço de perder a própria alma, seja por causa dos pecados contra a caridade, seja por causa do prejuízo que tudo isso trouxe para o nosso progresso na caridade. No Evangelho, nosso Senhor disse que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida. Pois nós podemos repetir a nós mesmos essa pergunta: que aproveitará ao católico ganhar a pátria, se vier a perder a própria alma? Saibamos, caros fiéis, que nosso Senhor não nos pede, a moral católica não nos pede que façamos nenhum bem sob o preço de um único pecado, o menor que seja, porque o pecado é sempre uma ofensa a Deus. Então, ou o nosso patriotismo está subordinado à caridade, ou não é patriotismo, porque não passa de um espantalho em nossa alma, agitando as nossas paixões e impedindo o progresso da graça e da caridade. Dito isso, agora nos resta um ponto muito importante para a nossa reflexão. Por que católicos instruídos, por que católicos devotos e de hábito de oração podem se deixar iludir por um falso patriotismo que impede o exercício da caridade e que conduz a muitos pecados contra a caridade? Porque nós custamos a perceber que ficamos cegos por um falso zelo que está corroendo a nossa vida interior. Para responder essas questões, nós nos obrigamos a considerar a nossa própria natureza, ou seja, o cérebro humano. O nosso cérebro, caros fiéis, possui estruturas específicas para as mais diversas operações da nossa natureza. Sendo assim, nós temos uma estrutura que costuma ser mais ativada em situações de maior emoção. É nessa estrutura que encontramos, por exemplo, os reflexos, os instintos. É ela que atua, sobretudo, em situações que exigem uma resposta rápida, como num momento de pânico, por exemplo.
Em segundo lugar, nós temos uma outra estrutura que costuma ser mais ativada no processamento de informação e em funções de execução. É nessa estrutura que encontramos, por exemplo, a inibição das emoções, o julgamento, a tomada de decisão. É ela que atua sobretudo em situações que exigem uma resposta racional, ou seja, que exigem reflexão. Ora, se cada uma dessas duas estruturas tem atividades distintas, uma mais ativa em situações de maior emoção e a outra mais ativa em situações que exigem reflexão, isso não quer dizer que elas agem separadamente, porque estão conectadas entre si. Ou seja, as respostas emocionais do nosso cérebro podem ser inibidas ou reforçadas pelas nossas respostas racionais. A diferença, caros fiéis, é que nós usaremos mais a nossa estrutura emocional do que a nossa estrutura racional, conforme as circunstâncias. Sendo assim, quando há, por exemplo, sobrecarga de informação, ou quando estamos sob pressão, nós não costumamos refletir muito, porque refletir é uma atividade que exige tempo e esforço. Isso quer dizer, caros fiéis, que em certas situações o nosso cérebro prefere simplesmente economizar energia e dar uma resposta rápida, mesmo que essa resposta não seja a mais prudente. E de que maneira o nosso cérebro dá uma resposta rápida quando não temos tempo e nem disposição para fazer esforço mental? Pois o nosso cérebro age por meio de atalhos mentais, fazendo uma associação de afetos ou emoções. Ou seja, nós tomamos uma decisão a partir do afeto ou do desafeto que temos por alguma coisa. Então, por exemplo, quando uma mãe de família precisa fazer compras para o seu lar, ela se encontra numa situação de sobrecarga de informação, porque daria muito trabalho pesar as vantagens e desvantagens de cada uma das marcas, de todos os produtos que ela deve adquirir. Além disso, ela se encontra numa situação de pressão, porque o tempo passa. Ela tem outros deveres para cumprir e não pode passar muito tempo fazendo compras. Portanto, em circunstâncias como essa, caros fiéis, o nosso cérebro prefere simplesmente economizar energia por meio de um atalho mental. Ou seja, o nosso cérebro prefere fazer uma associação de afetos ou emoções, ao invés de dar uma resposta racional. No exemplo das compras, isso ocorre por meio da publicidade, porque os fabricantes sabem que os consumidores não conseguirão avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma das marcas. E por isso os fabricantes preferem atingir o afeto ao invés da inteligência. Eles preferem atingir o afeto ao invés da inteligência dos consumidores, associando a aquisição de uma determinada marca a uma emoção positiva, a uma experiência prazerosa, a uma vantagem e assim por diante. Em outras palavras, há situações
em que o nosso cérebro prefere simplesmente economizar energia por meio de um atalho mental, associando uma determinada escolha a um afeto bom ou ruim. O que não significa que essa resposta rápida, que nasce do afeto, seja uma resposta prudente. Mas agora voltemos às nossas questões, caros fiéis. O que tudo isso tem a ver com aquele falso patriotismo contrário à caridade? Pois basta aplicar as nossas reflexões sobre o cérebro humano à propaganda política. Afinal de contas, nas circunstâncias atuais, a campanha eleitoral ocorre sobretudo por meio das redes sociais. E como nós já sabemos, as redes sociais não foram projetadas para comunicar conteúdos complexos, que exigem leitura profunda, como é o caso dos livros. Muito pelo contrário, as redes sociais foram projetadas para comunicar conteúdos simples, rápidos e curtos. E para isso, basta uma leitura superficial. A consequência, caros fiéis, não pode ser outra. Numa época em que a campanha eleitoral ocorre sobretudo nas redes sociais, a propaganda política procura explorar ao máximo os atalhos mentais. Ou seja, os candidatos usam ao máximo de apelos sentimentais, muitas vezes com viés religioso, para comover os eleitores e posicioná-los ao seu lado sem muita reflexão. Então, esse é o cerne da questão, caros fiéis. Nós somos visados pela propaganda eleitoral como os consumidores são visados pelos fabricantes. Da nossa parte, nós temos a impressão de que fizemos uma escolha racional por determinados candidatos, por causa de suas propostas. Mas sejamos sinceros, quantos de nós estudaram profundamente a vida, a carreira, a mentalidade, a vida espiritual, não só em época de campanha, e as propostas dos seus candidatos? Talvez nenhum de nós tenha feito isso. Isso quer dizer que nós temos a impressão de que fizemos uma escolha racional por determinados candidatos, por causa de suas propostas, quando o que mais nos moveu a este ou aquele candidato são os afetos. Uma grande simpatia por um e uma grande repugnância por outro. Afinal de contas, caros fiéis, quando o nosso cérebro faz uma associação de emoções por economia de energia, para que tomemos uma decisão mais rápida, ele filtra as informações. Ou seja, o nosso cérebro não considera o conjunto, ele não considera as nuances. Ele se precipita naquilo que lhe causa simpatia ou repugnância, e a partir dessas emoções, o nosso cérebro nos estimula a tomar uma decisão que aos nossos olhos parece ser muito racional, quando na verdade é em grande parte passional. É por esse motivo que a maioria dos católicos instruídos, os católicos devotos, caiu na armadilha das propagandas eleitorais. Porque, de um lado, faz parte da estratégia de um candidato suscitar uma grande aversão, um grande ódio pelo seu adversário. Pois ainda que este ou aquele candidato tenha propostas contrárias à moral católica, nós não
temos o direito de faltar com a caridade, sequer para com os nossos inimigos. Então essa é a primeira armadilha das propagandas eleitorais, caros fiéis. A política de tal modo comoveu os nossos afetos que nós perdemos a paz de espírito. Nós deixamos de seguir nosso Senhor no mandamento da caridade. Pelo contrário, nós alimentamos maus sentimentos para com os inimigos da igreja. Sendo que nosso Senhor rezou pelos seus algozes, sendo que os mártires sempre rezaram pelos seus executores, como Santo Estevão, apedrejado pelos judeus. Mas além disso, caros fiéis, a maioria dos católicos instruídos, dos católicos devotos, caiu na armadilha das propagandas eleitorais por um outro motivo. Na verdade, nós alimentamos uma tal simpatia, um tal afeto por este ou aquele candidato, que nós fizemos abstração de qualquer nuance. Ou seja, nós não quisemos ver as suas eventuais faltas graves, como a corrupção, por exemplo. E, sobretudo, aquelas propostas contrárias à moral católica. Porque é mais reconfortante, é mais consolador acreditar que este ou aquele candidato é o candidato ideal dos católicos. A política de tal modo comoveu os nossos afetos que nós deixamos de exercer a esperança sobrenatural em Deus e passamos a depositá-la nos homens. Porque tratamos este ou aquele candidato como uma espécie de salvador da pátria. Praticamente um ser mitológico, um verdadeiro campeão na defesa da fé. Portanto, caros fiéis, assim como o desafeto desordenado por alguns candidatos tem precipitado a nossa alma em pecados contra a caridade, da mesma maneira, nós devemos reconhecer que o afeto desordenado por outros tem sido um obstáculo considerável para o exercício da esperança sobrenatural. E nós não podemos esperar que a providência abençoe o nosso país se na prática nós esperamos mais nos homens do que em Deus. Mas agora o que nos resta fazer, caros fiéis? Muito simples. Nós precisamos tomar distância das publicações, das postagens que nos movem a agir por emoção e não segundo a razão iluminada pela fé. O volume excessivo de propaganda que visualizamos diariamente faz um grande mal para nós. Isso tudo nos causa ansiedade, tristeza, desânimo, assim como ira, indignação e desejo de vingança. Além disso, o volume excessivo de propaganda faz mal para a nossa vida interior. É impossível manter as orações habituais, a leitura espiritual e o devido descanso do corpo, perdendo tanto tempo com propaganda, com postagens, com comentários. E se faz mal para nós, faz mal para o nosso próximo. Nós nos tornamos pedra de tropeço para o nosso próximo, compartilhando conteúdos que irão movê-los às mesmas reações passionais e desordenadas que nós tivemos. Devemos tomar distância desse dilúvio de propaganda que circula nas redes sociais e devemos voltar a uma maior familiaridade com Deus, que nós perdemos nos últimos meses por causa da paixão política.
Nós precisamos voltar ao hábito da oração, caros fiéis, porque somente a luz da graça nos fará perceber o real estado da nossa alma, inflamada de ira para com uns, mas cega de simpatia para com outros. É verdade que a moral católica nos permite votar naquele candidato que constitui um mal menor, a fim de evitar um mal maior. Mas isso não nos dá o direito de tratar o mal menor como se ele fosse um bem. E isso nos dá menos ainda o direito de depositar uma esperança sobrenatural nos homens e na política. Nossa esperança é Nosso Senhor, caros fiéis. Nossa esperança é Nossa Senhora, como dizemos na oração da Salve Rainha. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida salve o Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.